vamos começar a nossa semana? Começar a nossa semana lembrando algumas coisas muito importantes que eu tenho certeza que vão tocar no seu coração. Eu tô me aventurando no YouTube, eu sou empresária e eu me apaixonei mesmo assim por Jesus. Eu devia ter uns 11 anos, então tem mais ou menos 20 anos que eu sou muito apaixonada por Jesus e que eu decidi compartilhar algumas coisas que eu aprendi ao longo da caminhada e que eu venho desfrutando assim ao longo dos meus dias aqui na Terra. Hoje eu queria trazer para vocês 3 versículos, mas eu queria também lembrar de vocês compartilharem com alguém, se vocês sentirem, de vocês dividirem nessa palavra com uma pessoa que pode te edificar também, né? Eu falo que tem pessoas que a gente troca palavras, troca conteúdos que são extremamente agregadores na nossa vida. E eu tenho optado por compartilhar conteúdos com essas pessoas, porque quando elas verem coisas muito legais e que edificam, elas também vão compartilhar comigo. Queria trazer para vocês, gente, alguns versículos que eu separei aqui, sendo o primeiro deles Hebreus 4:13, que fala o seguinte: nada na criação está oculto aos olhos de Deus. Um outro versículo que está em Provérbios 15:3 fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar. E também tem em Salmos 33, entre o 13 e o 15, Deus que menciona que Deus está observando toda a humanidade. Toda a humanidade. Olha que especial. E ontem, quando eu estava orando, Deus trouxe isso muito forte no meu coração, falando assim: olha, eu estou atento a todas as coisas. Eu estou vendo todas as coisas. Eu tenho clareza sobre todas as coisas. Eu estou observando vocês o tempo todo. E eu tava refletindo, né? Porque sempre que eu pego assim a Bíblia para fazer um devocional, o que eu realmente tô querendo é refletir sobre a minha própria vida e sobre como isso pode edificar a vida de outras pessoas. Mas o que Deus trouxe muito forte ao meu coração foi assim: Yara, queria que você refletisse sobre o quanto isso pode trazer paz e ao mesmo tempo sobre como isso pode nos deixar aflitos. E naquele momento que eu pensei sobre isso, eu senti uma paz muito grande, porque eu falei: olha, tendo certeza que o Senhor é quem nos recompensa, tendo certeza de que o Senhor é quem sonda a intimidade do nosso coração e conhece todas as nossas intenções, e tendo certeza que o Senhor tem total condição de observar tudo simultaneamente pela onisciência, eu posso ficar em paz, eu posso descansar. Porque às vezes a gente pensa assim, muita gente já brincou disso, né? Falou assim: ah, mas Deus tá vendo. Só que às vezes as pessoas falam isso de uma forma tão leviana que elas não têm nem noção do impacto do que elas estão falando. Ah, mas Deus tá vendo. Quando a gente tá treinando ali, esforçando, né? E a gente tá renunciando a uma série de coisas que só a gente sabe na nossa intimidade, e a gente vira e fala assim: não, Deus tá vendo. Deus sabe o que eu tô fazendo. Mas isso também funciona para todas as outras ações. Então, todas as ações que nós temos no nosso dia a dia, elas também são contempladas pelo olhar do Senhor. E não só aquelas que nos favorecem, né? Ah, é muito importante que Deus veja o sacrifício que eu estou fazendo para ter o corpo dos meus sonhos, porque dessa forma Ele vai me recompensar. Mas também é muito importante que nós saibamos que Deus está vendo todas as coisas e não só enxergando aquilo que nós fazemos, como também enxergando a intenção do nosso coração. A intenção oculta para muitas pessoas do nosso coração. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente está fazendo algo bom aos olhos do mundo, mas dentro do nosso coração a nossa intenção não está genuinamente em fazer aquilo que é bom. A nossa intenção está atrelada a algum benefício próprio, a alguma autopromoção. Às vezes eu tô fazendo aquela boa ação ali só para gerar um conteúdo, trazendo para a era digital.
Ou às vezes eu tô fazendo aquela boa ação ali porque eu não quero ser constrangida diante da minha família. Então eu vou ajudar aquela pessoa ali da família, embora o meu coração não esteja nisso. Eu não gostaria de estar fazendo isso, mas para evitar problemas familiares, eu faço. Para parecer boa, para parecer gentil. Às vezes, eu tô querendo ajudar alguém na minha cabeça, mas eu tô querendo ajudar essa pessoa porque eu sei que em algum momento, eu já convivendo ali, entendendo o contexto de vida dela, eu sei que eu vou precisar de uma coisa e que ela pode me oferecer. Então, entendendo que nesse momento essa pessoa tá desfrutando de uma vulnerabilidade, eu vou lá e me disponho despretensiosamente a fazer algo por aquela pessoa. Ou então eu entrego algo dentro da minha empresa que no fundo do meu coração eu não estava a fim de fazer bem feito, mas eu fiz porque eu fui cobrada. Então são muitas camadas em que nós conseguimos enganar as pessoas. A gente consegue fingir ser algo, mas nós não conseguimos fingir absolutamente nada quando se trata de Deus. E isso me deixa muito em paz. Por quê, Yara? Porque eu, Yara, já entendi que aqui na Terra eu presto contas para Deus. Eu estou extremamente preocupada em como eu posso tornar o céu conhecido na Terra e como eu posso ser uma versão na qual eu me sinta em paz diante de Deus. E aí, eu não vou nem falar sobre uma versão da qual eu me orgulho, porque eu acredito que isso realmente vai muito para a vertente do ego, que não tem nada a ver com Jesus, né? Mas uma versão na qual eu assuma o verdadeiro compromisso de estar aqui, que é tornar Jesus conhecido através de nós. Então eu tenho milhares de falhas. Tem dia que eu paro e eu falo, gente do céu, por que eu fiz isso? Ou então assim, meu Deus, como que eu tive coragem de agir dessa forma? Por que eu não fiz do outro jeito? Né? Por que eu fui tão impulsiva assim e falei isso? Mas na maior parte do tempo, e claro, né, Deus conhece meu coração, eu tô me esforçando contra a minha natureza, que é uma natureza pecaminosa, que é uma natureza agressiva, que é uma natureza que desperta o instinto de sobrevivência várias vezes. Então, a gente precisa refletir, gente, que Deus está atento a todas as coisas. E a partir desse momento, da clareza dessa reflexão, nós entendermos plenamente que Ele nos recompensa de acordo com isso. E não de acordo com o que a gente posta, não de acordo com o que as pessoas percebem, mas de acordo com o que Ele vê através do raio-x divino que sonda as intenções mais profundas do nosso coração. Então, que essa semana a gente tenha total certeza de que nada está oculto aos olhos de Deus. E que para Ele vale muito mais aquilo que não estão vendo do que aquilo que estão vendo. E eu queria fazer uma oração por nós, pedindo a Jesus que traga sobre nós essa certeza de que Ele está atento o tempo todo. Porque isso trará paz ao nosso coração diante de qualquer injustiça. Deus, eu quero colocar a nossa vida diante do Senhor, nosso coração, Pai, diante do Senhor, e te pedir que o Senhor venha fazer um exame dentro de nós. E que nesse exame o Senhor venha sondar as intenções mais profundas do nosso coração para nos conduzir, Pai, ao caminho da verdade. Para nos conduzir àquilo que nós precisamos ter clareza e na área que nós precisamos despertar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos conduz à verdade em todo momento. O Senhor nos mostra aquilo que nós precisamos fazer. O Senhor nos ensina como é adequado nos céus, como é adequado como cristãos. E eu te agradeço porque o Senhor não permite que nós permaneçamos no erro,
ou permaneçamos na ignorância, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por essa casa, eu te agradeço pelo meu corpo, eu te agradeço pelo andar, pelo falar, pelo pensar, Pai. Eu te agradeço por tudo que eu tenho, pelo alimento que eu tenho, pelas roupas que eu tenho, pelos lugares, Deus, que o Senhor me coloca, por todos os facilitadores que os céus me apresentam, que é ter o meu caráter moldado, Pai, todos os dias, que é conhecer a sua bondade infinita, que é aprender sobre a sua humildade. Então, Jesus, eu te agradeço por todas as coisas. E eu te agradeço, Pai, por essa palavra, te agradeço porque o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. E te agradeço porque todos os dias o Senhor me convida a estar um pouco mais perto de Ti. Te entrego, Pai, a nossa vida, o nosso mês de abril. Consagra, Senhor, os nossos planos. Te peço que a sua vontade nos acompanhe, Pai. E que a sua misericórdia nos encontre em todos os lugares da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.